Oi, sejam muito bem-vindos ao Jaule, um podcast produzido pelo Jota com o apoio do INTE, o Instituto Nacional de Transição Energética. Eu sou a Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Nesse primeiro episódio, a gente debate um assunto prioritário para o Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal, o Projeto de Lei número 528 de 2020, conhecido como PL do Combustível do Futuro. O programa Combustível do Futuro prevê novos limites para a mistura de etanol à gasolina, aumentando o percentual máximo para 30%. O projeto de lei cria ainda um programa de diesel verde para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono e também um pacto de metas para a redução da emissão de dióxido de carbono pelas companhias aéreas. O texto é um conjunto de programas em um só projeto de lei. Ele cria regras para os setores de biodiesel, biometano, etanol, querosene sustentável de aviação e o diesel verde. O projeto cria mecanismos para incentivar a redução de emissões de gases do efeito estufa e faz isso ao criar ou elevar níveis de mistura obrigatórias de alguns combustíveis. Em outros casos, obriga a redução das emissões. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em março desse ano e é considerado prioritário pelo presidente Lula. Eu estou feliz e parabéns, Alexandre, pela proposta. E, Lira, eu espero que o Congresso mais rapidamente aprove isso para o Brasil sair da pequenez e entrar na atitude de grandeza. O setor aguardava um projeto de lei que criasse regras para novos combustíveis ainda sem regulamentação. Mesmo assim, o projeto motivou disputas setoriais sobre o seu conteúdo. Por enquanto, a versão atual é considerada uma vitória do agronegócio na Câmara. Além do que já tinha sido proposto pelo governo, o setor é beneficiado com a proposta do mandato para o biodiesel e obrigações na cadeia de gás natural que favorecem o biometano. Agora, o projeto está em tramitação no Senado. Há na pauta a discussão sobre mudanças, como, por exemplo, a inclusão de incentivos ao diesel do coprocessado. Para discutir os detalhes do texto e as mudanças mais importantes em debate, converso hoje com o vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, que é o relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, e também o presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Senador, seja muito bem-vindo ao podcast do Jota, o podcast Jaule, de energia. Eu queria começar com uma pergunta já um pouco polêmica, talvez. Na audiência pública que aconteceu, na primeira audiência pública que aconteceu sobre o projeto do combustível do futuro, a Petrobras defendeu a inclusão de uma parcela renovável, né, do diesel do coprocessamento no mandato do diesel verde, aquele mandato de 3%, né, que foi criado pelo projeto. O que o senhor pensa dessa proposta? Primeiro dizer que estamos fazendo as audiências públicas exatamente para que instruamos da forma mais rica possível a elaboração do nosso relatório. Em face a essa condição que temos dado, nós reunimos as primeiras 11 entidades ou instituições, porque lá estiveram também presentes os representantes do MME, Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Fazenda, cada um colocando as suas percepções sobre o projeto de lei. Então partamos. Primeiro deles, todos indistintamente são e entendem que o projeto ele precisa ser de fato aprovado. O que nós estamos a fazer no Senado Federal é uma discussão para que nós o aprimoremos. Mas somos defensores do fulcro, ou seja, do objetivo central que o projeto apresenta, que é exatamente de gerar uma descarbonização atmosférica. Não podemos tê-lo como um projeto que vai beneficiar segmento A, B ou C. Não. O propósito do Brasil, o propósito do Congresso Nacional, de todos nós em sã consciência, é de trabalhar legislações, entre as quais essa do combustível do futuro, para que nós assim mitiguemos os efeitos de algo que foi constituído pela ação humana. Nós somos os responsáveis. A Petrobras, quando fala sobre o coprocessado,
não fala de maneira definitiva sobre o percentual, né, ou seja, o mandato de 3% do diesel verde. Deixa em aberto. E esse é um questionamento e essa é uma colocação que haveremos de fazer, porque a gente tem uma preocupação em face de sabermos que o diesel verde e a sua produção está umbilicalmente vinculada à produção através de uma planta comum do combustível sustentável de aviação. Nós temos que levar isso em conta. Então, essas exposições, elas nos trarão respostas para que nós dirimamos dúvidas como essa. Então, uma das perguntas que eu fiz a um dos expositores foi exatamente se a gente tem um projeto de lei que tem como objetivo central, ponto central, qual é? O de descarbonizarmos, ponto. Se o coprocessado, ele tem, mesmo que em ínfima parcela, 5 pontos percentuais, biocombustíveis, por que não entendê-lo como tal? Existem aqueles que questionaram, expuseram seus questionamentos a dizer que não há como comprovarmos, não há de fato uma constatada presença de biocombustíveis. Enfim, isso a gente precisa, através de comprovadas, confirmadas cientificamente, informações para que nós apresentemos ou não. Ao meu ver, se houver uma comprovação efetiva de que o coprocessado ele cumpre o percentual proposto de biocombustíveis ou com biocombustíveis nesse mandato, há de se discutir a sua presença em torno do projeto, sem que prejudique os futuros investimentos para o diesel verde. Isso aí você não pode colocar sob xeque, porque é um veio que nós temos para que, não apenas sob o ponto de vista mercadológico, mas acima de tudo, sob o ponto de vista ambiental, o tenhamos, tanto o diesel verde como a produção de combustíveis sustentáveis de aviação. Mas uma solução poderia, então, criar um outro mandato só para o diesel de coprocessamento, ou isso ainda... Não, ainda está em aberto. Ou seja, eu preciso, todo e qualquer relator ou relatora precisa exaurir de pleno todas as opções, todas as alternativas. Eu estou a recebê-los com grande gosto, mas não tenho aqui como informar se já tenho um convencimento sobre os pontos que se apresentam ainda não consensualizados. A grande maioria, sim. Não há discussões sobre a importância do projeto? Não. O projeto ele precisa e é entendido por todos, por aqueles que elaboraram, o governo federal, todos os seus corpos ministeriais, deputado Jerônimo Gorgen, que subscreveu na Câmara Federal, nosso querido, competente, vertical e conhecedor sobre a matéria, Arnaldo Jardim, deputado relator, todos sabem que o projeto é importante, em especial porque o Brasil precisa continuar na vanguarda, né? Já que estamos na vanguarda de matrizes renováveis, como nós bem sabemos que somos, também não podemos perder essa perspectiva de avançarmos, porque temos todas as matérias-primas, temos todas as condições de ampliarmos a nossa participação. Nos últimos anos, o governo federal e a iniciativa privada estão investindo cada vez mais em novas fontes para aumentar a diversificação da matriz energética brasileira. Isso ambientalmente falando, isso socialmente e economicamente, não há dúvidas disso. Eu não tenho, nesse instante, depois de uma primeira audiência, quando outras duas, pelo menos, exaurirão o debate, já de firmar o posicionamento. Ainda vamos ouvir a ANP, vamos ouvir as entidades que representam o setor de gás natural, biometano. Temos ainda um universo
a perscrutar. A minha próxima pergunta ia ser, inclusive, em relação ao biometano, né? Foi um outro ponto que foi muito debatido na Câmara dos Deputados, ele foi criado pela Câmara, né? Pelos deputados e em parte do setor ele foi elogiado por uma promessa de aumento de oferta ali do gás natural, né, do gás, mas por outro segmento do setor existem setores industriais que questionam porque poderia, com as previsões sugeridas, gerar um impacto de natureza de custos. De custo para o consumidor final, que aí pode ser tanto... É preciso que nós saibamos, é preciso que nós tenhamos esses dados, essas informações, para que nos convençamos. Importante que nós avancemos com o biometano, sim, porque afinal é um processo que termina também ajudando àquilo que todos nós desejamos, que é esse processo de descarbonização. Mas pontos de interrogação que foram feitos por alguns setores não podem ser desprezados, não podem ser desconsiderados. A gente vai ter na quinta-feira que vem a condição, pelo menos espero eu, de poder tirar todas essas dúvidas. Mas a questão do impacto no consumidor pesa? Tem que ser levado em conta. Você não pode desconhecer. Né? Não pode simplesmente dizer, olha, implementemos essa política quando soubermos ou viermos a saber que ela vai impactar de imediato a quem está lá na ponta e a quem de fato é o consumidor final. É preciso que nós tenhamos esse equilíbrio. Não podemos desconhecer todos os elementos que compõem esse processo. O Brasil sabe do seu papel, sabe da responsabilidade do governo para com investimentos, estímulos, para segmentos e setores da nossa economia que são muito importantes e têm ao que oferecer, ainda mais, sabemos. Mas temos um consumidor, e esse consumidor, em uma escala considerável, por vezes não tem como arcar e assumir custos mais altos além da sua própria capacidade. Então, não é uma situação que possa estar à margem quando formos elaborar a nossa proposta. Um consumidor, inclusive, industrial, né? Inclusive industrial. Porque, afinal de contas, o consumidor industrial repassa para quem? Para nós próprios, que somos o último ponto nessa cadeia. Mas é possível que nós construamos uma proposta extremamente, mais do que razoavelmente, extremamente palatável, que possa atender a todos os propósitos que se subsumem a um, que é continuar tentando, diríamos nós aqui, mitigar os gravíssimos efeitos produzidos por nós próprios. Outro ponto que foi incluído pela Câmara dos Deputados, mas que já vem ali de debate bem longo, né, de muitos anos, é o mandato do biodiesel na legislação, né? Você incluiu o plano decenal ali do biodiesel, da mistura obrigatória do biodiesel na legislação, na lei. Pelo texto que veio da Câmara, né, estipula ali até 25% de mistura obrigatória a partir de 2031, se eu não me engano. Mantendo ali uma certa autonomia para o CNPE, né, para o Conselho Nacional de Política Energética, para poder modular esses valores. Acabou ficando no texto também um debate muito forte em relação a teste de viabilidade técnica acima dos 15%, que lá na Câmara gerou um buzz bem grande e um debate bem grande. Dá para esperar aqui no Senado mais modificações nesse Não, do Senado, o Senado não vai abrir mão, pelo menos o meu relatório, nesse ponto aí é ponto pacífico, que eu já estou plena e perfeitamente convencido de que qualquer passo a mais nesses percentuais progressivos, temos que ter rigorosamente o acompanhamento técnico. Então, disso nós não abrimos mão. Nós não podemos fazer e propor cumprimentos sem que tenhamos comprovada cientificamente a viabilidade de eficiência, viabilidade econômica. Então, a presença do Conselho Nacional, a presença de quem pode dizer, olha, vamos sair dos 14 para os 15, que já é a previsão de 2025, mas do 15% para o próximo degrau, tem que ter o acompanhamento técnico. Nós não podemos abrir mão disso. Por mais que sejam elogiáveis, por mais que sejam legítimos, por mais que sejam defensáveis, o propósito nosso de aumentar a participação
dos biocombustíveis, nós não podemos esquecer o outro lado, que é exatamente o que são pontos indissociáveis, questão de eficiência, porque na verdade, no momento em que você perde a eficiência, você vai exigir maior consumo. Maior consumo significa também maior emissão. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Esse ponto é pacífico, ao nosso ver, no nosso relatório. O acompanhamento técnico rigoroso. E mais do que isso, também a rastreabilidade que foi posta pela Câmara corretamente para que nós identifiquemos do início da cadeia até o seu final quaisquer pontos que estejam passíveis de correções. Algumas políticas públicas de descarbonização que estão no texto, como principalmente o mandato ali do SAF, do diesel verde, eles têm uma data para acabar, né? Eles vão até 2037. Essa limitação de prazo, o senhor pensa que pode ter algum impacto na eficiência dessa política pública? Tem alguma discussão nesse sentido de talvez alargar esses prazos ou então trabalhar com uma política pública de mais longo prazo, sem uma data específica? É possível, porque também vai depender muito desse acompanhamento. Aquilo que nós projetamos, aquilo que nós pretendemos de um percentual mais ousado a participação dos bio, pode ser que durante um determinado ponto, durante um determinado momento, tenha o seu questionamento para que nós seguremos. Então, não é de um todo, né, definitivo ou incisivamente como data única e exclusiva. Nós não podemos pensar, pode ser que inclusive nós nos antecipemos. Por que não? Se estivermos em condições para que novos investimentos, se nós estivermos em condições para acelerar, dar a devida diligência a esse processo em correspondência às nossas perspectivas, pode ser que inclusive estejamos a menos do que esse prazo, como também pode ser que nós alarguemos. Isso é uma base temporal. Isso não pode ser visto como uma data fatal, uma data única, estrita, né? Eu penso dessa forma. Eu sei que o senhor falou várias vezes que o texto tem um interesse muito grande de vários atores envolvidos, mas se tivesse que escolher, qual que é o ponto que o senhor acha que é mais consensual? O ponto consensual é que nós queremos que as nossas gerações futuras possam contar a história. Nós vamos passar, e evidentemente não podemos passar com a marca de quem destruiu a vida humana na Terra. Isso não é exagero, isso não é escatológico. Isso há 10 anos poderia até ser um discurso ainda motivo de questionamentos, hoje não é. Nem mais aqueles que diziam que eram exageros, que essas mudanças climáticas elas não estavam ocorrendo por força da participação maior ou menor de gases de efeito estufa. Isso é uma realidade que todos bem sabem, indiscutível, inquestionável, e que precisava, já há muitos anos, há algumas décadas, ter uma iniciativa, ter uma assumida posição de todas as nações, principalmente aquelas que mais poluíram, principalmente aquelas que mais são as responsáveis e que são, lastimavelmente, as que menos têm disposição de corrigir e de mitigar os efeitos por elas promovidos. Então, o ponto principal desse projeto não é, ao contrário do que se diz, se vai beneficiar esse ou aquele setor, não. Eu, pelo menos, entendo que esse projeto tem, né, na iniciativa do governo federal, um propósito maior, que é o de fazer com que a descarbonização se dê, né, e o Brasil se apresente na vanguarda como tem se apresentado. Afinal de contas, as nossas matrizes são em uma considerável escala, todas elas limpas, em uma considerável escala. Então, o ponto central da importância desse projeto e o que muito me estimula, o que muito me apaixona é dizer que a gente está colaborando para que haja, de fato, essa diminuição em emissões e, consequentemente, uma descarbonização atmosférica. Governo e Congresso visam explorar todo o potencial do país para a produção de energia limpa e apostam no setor agropecuário para ser um dos grandes fomentadores para a transição energética sustentável, produzindo as matérias-primas para etanol e biodiesel.
Bom, a gente está falando de SAF, diesel verde, biodiesel, biometano. Não dá para a gente deixar de lado o quanto que todos esses combustíveis do futuro, né, como o texto coloca, tem uma relação muito forte com o agro, né, com a produção da agropecuária e do setor do agro no Brasil. Sob essa perspectiva brasileira, já que o senhor está falando da contribuição brasileira, dá para dizer que existe essa conexão da contribuição brasileira da transição energética e o agronegócio? Claro, é indissociável. Se o agro se permite produzir aquilo que por esses setores que estão tratando sobre essas novas formas de combustíveis, se nós temos essa matéria-prima em abundância, é evidente que o agronegócio se fará presente. Mas outras formas, olha, a oportunidade que esses novos mercados, permitamos-nos assim dizer, nós estamos tratando sobre aquilo que é produzido pelos nossos aterros sanitários, uma problemática quase que insolúvel em praticamente todo o nosso país. Com essa política, levando-a a sério efetivamente o governo federal, os estados e os municípios, nós vamos ter uma matéria-prima riquíssima de energia abundante e que poderíamos, nesses últimos 40, 50 anos, estar a utilizá-la e não o fizemos. Temos que recorrer a ela, entre outras formas. O Brasil, ele é pródigo nessa condição. Essa é a grande vantagem que nós temos sobre outras nações, é a de poder ter acesso àquilo que nos dará condições de produzir os biocombustíveis que serão necessários a esses mandatos. Então, o agronegócio é uma parte, é um elemento, é um personagem muito importante, afinal, esbanja condições de ser grande fornecedor. Mesmo em outros lugares do mundo se debatendo muito eletrificação de frota, o senhor acha que ainda assim o Brasil tem esse papel importante junto com o agro? Sim, mas uma coisa não está conflitando com a outra. Em nenhum momento nós deixamos aqui de dizer que outras formas, outras alternativas, outros meios que também possam ser acessíveis ou acessados e nos deem condições de dizer estamos descarbonizando, não, por quê? Eu não vejo algo como inconvivível. Não. Se existem formas de diminuirmos as nossas terríveis emissões de gases de efeito estufa, nós possamos aproveitá-las. Se o Brasil tem matrizes como a hidrelétrica em abundância, se o Brasil pode explorar as fontes através das nossas plantas eólicas em abundância, se nós podemos aproveitar as plantas também em abundância de produção fotovoltaica, por que não aproveitá-las? E outras tecnologias, que mais tecnologias venham, com quanto sejam acessíveis, com quanto também respondam a uma preocupação do consumidor, não há nenhum preconceito às mesmas. A gente falou muito sobre biocombustíveis, né, combustíveis no geral, mas tem uma outra parte do texto que ela é um pouco menos falada em relação às regras para captura, estocagem e uso do carbono. O projeto ele cria essa figura do operador para a estocagem do carbono, né, e deixa uma boa parte da regulamentação para a ANP fazer posteriormente, depois da lei ser aprovada. Ela foi aprovada aqui. Inclusive eu fui relator do outro projeto, da armazenagem de carbono, de autoria do hoje presidente Jean Paul Prats. Fui eu relator, fui para a Câmara, não sei em que fase está de tramitação, mas ela foi pelo Senado aprovada. A minha pergunta é justamente essa. O texto do Combustível do Futuro, ele traz menos detalhes sobre a questão da estocagem do uso do CCUS, né, que a gente chama. O texto que o senhor já tinha relatado antes, ele trazia um detalhamento um pouco maior. Até porque foi constituído como um texto autônomo. Isso. Eu acho que esse detalhamento cabe exatamente num texto autônomo que foi esse, ou é esse que nós estamos a mencionar. Eu penso que você tratar as duas matérias não há também nenhum problema, até porque são assuntos correlatos, são assuntos que dizem respeito, não há nenhuma dificuldade, mas nós temos uma proposta legislativa em tramitação. Não me recordo se a Câmara já fez o seu deslinde em relação a essa matéria. O Senado sim já se posicionou, já se pronunciou favoravelmente, repetindo-me aqui, fui relator da proposta do senador então Jean Paul Prats. Não vejo dificuldade alguma. Pode ser, por que não,
que tenhamos condições e espaços para abordarmos mais a temática nesse PL. Ainda não é do meu convencimento, mas também não vejo com dificuldades, porque entendo, identifico e me convencido facilmente somos de que uma coisa está vinculada à outra. Era essa a minha pergunta, porque o texto da Câmara acabou que ficou um pouco parado, né? Ele está um pouco parado lá na Comissão de Minas e Energia, se eu não me engano, ou em outra comissão, mas acabou que não teve uma tramitação tão célere igual teve aqui, e a minha pergunta era justamente essa, se o senhor não vê uma possibilidade de colocar maior detalhamento no texto do combustível do futuro. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Não vejo nenhuma dificuldade de poder tratar o assunto, agora entendendo que por ter ganho a autonomia, até pela sua própria densidade, até pela sua própria, a todas as previsões que ele propõe, eu não vejo. Se a gente puder avançar tratando sobre a matéria, incluindo, sem que possa ser visto como algo que extrapole a ideia central do combustível do futuro, não vejo. Não tenho nenhum, eu quero utilizar ao mesmo tempo, preconceito no tocante a isso. Agora, também não desconheço, acho que essa pauta ela é uma pauta de importância tamanha que eu não identifico, ou seja, a Câmara avançou com o mercado de carbono, a Câmara avançou com o próprio projeto de combustível do futuro. Não identifico razões para que deixe de fazer a apreciação em relação ao de armazenagem de dióxido. Senador, muito obrigada pela presença no nosso podcast e até uma próxima. Larissa, eu é que fico muito envaidecido, feliz de estar participando pelo convite para mim tão gratificante, tratando sobre temas importantes, atuais, entre outros, e principalmente esse que diz respeito aos combustíveis do futuro, projeto de lei. Sempre à disposição de vocês para que dirimamos quaisquer dúvidas e venhamos a responder às indagações. Grande abraço, sucesso sempre. Esse foi o Jaule dessa semana, um podcast feito pelo Jota em parceria com o INTE, o Instituto Nacional de Transição Energética. Nesse episódio, usamos áudios do Canal Gov, da Jovem Pan News e da Record. O episódio contou com colaboração de André Rossi, Roberto Maltic e Letícia Paiva. Na semana que vem, a gente volta com muito mais análise e informações sobre temas do setor de energia. Obrigado pela companhia e até a próxima!